nesta manhã reunidos para junto exaltar e bendizer o nome do poderoso Deus. Eu quero nesta manhã trazer uma palavra de Deus aos nossos corações. No livro do profeta Abacuque, capítulo de número 3, verso 1 e verso 2. O texto da Sagrada Escritura diz assim: oração do profeta Abacuque, sob a forma de canto. Tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos, no discurso dos anos, faz-a conhecida, e na tua ira, lembra-te da misericórdia. Aleluias. Irmãos, nós estamos atravessando um período de quarentena, nós estamos vivendo dias difíceis, nós estamos vivendo uma época onde muitas pessoas têm estado preocupadas com a situação, não só da nossa nação, mas a situação do mundo. Mas nós que servimos a Deus, nós que conhecemos a palavra de Deus, nós sabemos que o Senhor sempre tem uma saída. Interessante que nesse texto que nós estamos nesta manhã aqui para meditarmos a palavra do Senhor, o profeta Abacuque, ele estava vendo um peso sobre a nação. E no capítulo 1, verso de número 1, ele consegue enxergar este peso que estava sobre Judá. No capítulo 1, verso 1 e verso 2, ele disse ao Senhor: até quando, Senhor, clamarei eu e o Senhor não vai me escutar? Gritarei violência e não me salvará. No verso de número 4, ele faz uma declaração ao Senhor dizendo: Senhor, a lei se afrouxa, a sentença nunca sai em favor do justo, o ímpio cerca o justo e o juízo é pervertido. Então ele pergunta a Deus: Senhor, por que o Senhor demora tanto para castigar a iniquidade? E porque a nossa oração não são prontamente atendidas. Então o profeta aqui, ele faz um questionamento a Deus. Ele começa na sua oração fazer algumas indagações, algumas perguntas ao Senhor. E é interessante que no verso de número 5 do capítulo 1, o Senhor, ele fala dizendo, o Senhor responde dizendo: eu realizo uma obra, profeta Abacuque, eu realizo uma obra. E disse o Senhor: eu já tenho plano de castigar, eu já tenho planos de tratar do pecado desta nação, ou seja, da iniquidade desta nação. Então Deus estava dizendo que lançaria a mão dos implacáveis babilônicos a fim de corrigir Judá. O fato de Deus usar um povo ímpio, ou seja, um povo pagão, para castigar o seu povo, deixaria o profeta atônito. Era algo que parecia incrível ao povo de Deus. No verso de número 7 do capítulo 1, nós vemos aqui o Senhor fazendo uma declaração ao profeta Abacuque, dizendo: horrível e terrível seria o que o Senhor ia fazer, seria o seu juízo de uma forma tão grande que o povo ia ficar perguntando o que tinha acontecido. E no verso número 8, o Senhor diz que o exército que iria atacar o povo, os seus cavalos era mais ligeiro do que o leopardo. Nós sabemos que a média da velocidade de um leopardo é de 58 km por hora. E o Senhor diz que os seus exércitos, ou seja, os seus cavalos, são mais perspicazes do que o lobo da tarde. Nós sabemos que o lobo, ele sai pela manhã, caça suas presas, e quando chega à tarde, ele já tem a sua comida e ele vai devorar, ele vai comer a sua presa. E ele disse mais ainda no verso 8, que o seu exército seria como a águia. Ou seja, a águia, quando ela procura a sua comida, depois que ela faz a sua visualização, é certa.
O seu ataque é certo. A sua velocidade chega a aproximar 100 km por hora. E a sua visão, ela é perfeita e não tem como errar. Então o Senhor estava dizendo para o profeta Abacuque que a sua sentença já estava determinada. Mas no capítulo 2, o verso número 3, o verso número 4, o profeta Abacuque, ele depois que ele continua a sua oração, o Senhor responde o profeta Abacuque no verso 2, verso 3 e verso 4 do capítulo 2. E disse assim: escreve uma tábua, e escreve bem legível sobre essa tábua, para que você possa ler a visão que está passando, para que você possa saber o que eu estou falando. A visão é determinada para um certo tempo. E se tardar, espera, porque certamente virá, e não tardará. Aquele que prometeu, ele não vai mentir, ele é fiel. E o profeta Abacuque estava dizendo, o Senhor falando para ele: nesta época o justo viverá da fé. Eu quero abrir um parênteses aqui. Nós estamos vivendo um momento que muitas vezes nós vivemos preocupados com a pandemia, nós estamos preocupados com as coisas que têm assolado o mundo e a nossa nação. Mas eu quero dizer algo muito sério para você nesta manhã. O pecado tem se tornado a pior pandemia que tem assolado a humanidade. O pecado tem matado muitas pessoas. O pecado tem destruído família. O pecado tem destruído igrejas. O pecado tem destruído a nossa sociedade. Nós que temos um Deus que pode todas as coisas, em tempo de dificuldade, em tempo de crise, nós precisamos exercitar a nossa fé. E muitas vezes nós estamos orando, estamos fazendo como o profeta Abacuque. Nós estamos orando, nós estamos interrogando a Deus. E quando o Senhor nos responde através da tua palavra, quando o Senhor fala conosco através dos teus profetas, nós percebemos, nós entendemos que nós temos um dono, nós temos um Deus que cuida de nós. Então o profeta nesse texto, ele percebe que o Senhor estava dizendo que o justo ele precisava exercitar a fé. Então no capítulo de número 2, o capítulo inteiro, o Senhor fala com o profeta sobre as coisas que iriam acontecer. E no capítulo de número 3, o verso 1 e o verso 2, que é o texto que nós lemos, o Senhor disse, o profeta Abacuque, ele fazendo a sua oração, e ele disse, neste capítulo, ele é bem claro dizendo na sua oração: Senhor, no verso de número 2, tenho ouvido as tuas declarações e me sinto alarmado. Ou seja, o profeta temeu quando ele viu as declarações, quando ele ouviu as declarações do Senhor. Então, neste capítulo, retrata o modo pelo qual o profeta reage à resposta de Deus, que Deus deu a ele no capítulo de número 2. É interessante que entre o pecado do mundo e o juízo divino, o profeta aqui, ele aprende a viver pela fé em Deus e a confiar na sabedoria do caminho de Deus. E no verso de número 2, o profeta Abacuque, ele faz uma declaração no meio desta situação, no meio de tanto problema que aquela nação estava enfrentando. Ele faz um pedido ao Senhor: Senhor, aviva a tua obra. Nós sabemos que no hebraico o significado de avivar é preservar, é manter a vida. E algo que nos chama a atenção, porque em meio à dificuldade, o profeta Abacuque, ele faz um apelo ao Senhor: Senhor, nos mantém vivo. Senhor, preserva-nos vivo, preserva-nos a vida, Senhor, porque se o Senhor nos preservar com vida, nós vamos poder clamar, nós vamos poder interceder pelo mundo, nós vamos poder interceder pela nossa nação. E nesses dias que nós estamos vivendo, nós precisamos fazer este apelo, nós precisamos ter isso em nossas mentes, clamar ao Senhor como o profeta Abacuque clamou.
Embora as nossas igrejas estão se reunindo nas suas próprias casas, nos seus lares, nós como servo de Deus, nós não podemos desistir do verdadeiro avivamento. Abacuque sabia que o povo havia pecado. Abacuque tinha esta convicção, ele tinha esta certeza. Nós também temos esta convicção, irmãos. Nós precisamos enxergar que nós temos nos distanciado do querer de Deus. Nós precisamos ter esta consciência em nossa mente, que a igreja do século 21, ela tem omitido a vontade de Deus. A igreja do século 21, ela tem distanciado do querer de Deus. Nós temos procurado fazer tantas e tantas outras coisas, e nós não temos nos preocupado com a tarefa que Deus tem incumbido a tua igreja. Então o profeta Abacuque, ele percebe que as leis se afrouxam, ele percebe que o juízo está a favor do ímpio, ele percebe que as coisas não estão dando certo. E nos dias em que nós estamos vivendo, nós temos esta semelhança. Nós podemos enxergar, irmãos, que a lei está se afrouxando. Nós podemos enxergar que as coisas não estão caminhando como precisava caminhar. Mas nós temos um Deus que não perde o controle. Nós temos um Deus que está acima de todas as coisas. Nós temos um Deus que comanda todas as coisas. Então, se nós como servo de Deus, nós entendermos, nós compreendermos que as promessas de Deus são infalíveis, nós vamos fazer como o profeta Abacuque, nós vamos orar, nós vamos clamar, nós vamos pedir a Deus o verdadeiro avivamento, nós vamos pedir ao Senhor que no meio desta situação, no meio dessa calamidade, no meio dessa pandemia, o Senhor venha nos conservar com vida, o Senhor venha nos conservar vivos, o Senhor venha nos conservar um povo forte, um povo que clama, um povo que busca o verdadeiro avivamento. E é interessante que o profeta sabia que a sua nação seria submetida ao juízo divino, e nesta circunstância ele faz duas petições ao Senhor. E a primeira petição, ele pede a Deus que aparece entre o seu povo com manifestação de poder. O profeta Abacuque, ele faz um pedido muito inteligente. Ele pede ao Senhor que o Senhor derrama poder, ele pede ao Senhor que o Senhor derrama vida, ele pede ao Senhor que o Senhor derrama avivamento. Em meio a essas dificuldades que nós estamos atravessando, em meio a este momento, nós como igreja, nós precisamos pedir ao Senhor o avivamento, nós precisamos pedir ao Senhor que o Senhor derrama poder, que o Senhor venha nos dar força, que o Senhor venha estar conosco, e que nós podemos nos sentir um povo privilegiado, porque temos a presença de Deus. Ele está ciente que o povo de Deus não sobreviveria se Deus não intervisse com o derramamento da sua graça e do seu Espírito. Somente assim haveria a verdadeira vida espiritual. Percebemos nesse texto, irmãos, que o profeta estava fazendo uma oração diferente, ele estava fazendo uma oração, ele estava procurando a resposta de Deus. Mas quando o Senhor responde a ele que o seu juízo estava prestes a vir, ele faz uma oração diferente, ele faz uma oração com entendimento, ele faz uma oração sabendo, irmãos, que Deus iria tratar com o seu povo, sabendo que o juízo de Deus já estava determinado. Então o profeta Abacuque, ele pede ao Senhor que o Senhor lembra das tuas misericórdias. Ele disse: eu ouvi a tua voz, Senhor, e eu temi. Eu ouvi a tua voz, Senhor, e eu fiquei trêmulo. Eu me senti alarmado, Senhor. Mas uma coisa eu quero pedir ao Senhor. Uma coisa eu quero pedir ao Senhor. Porque se isso não existir, nós não vamos conseguir viver. Se isso não existir, a igreja não vai sobreviver. A igreja precisa de poder. A igreja precisa do derramamento do Espírito de Deus. A igreja precisa viver o verdadeiro avivamento. Muitos têm
morridos espiritualmente falando. Muitas pessoas estão perdendo a fé, muitas pessoas estão vivendo um desespero, mas nós acreditamos no poder de Deus, nós acreditamos em um Deus que tem poder de fazer milagre. Segunda coisa, o profeta Abacuque, ele ora pedindo a Deus que o Senhor lembra das tuas misericórdias em tempos de aflições. O profeta, ele faz uma oração dizendo: Senhor, lembra das tuas misericórdias no meio das aflições, no meio das dificuldades. Hoje, irmãos, nós estamos vendo uma época em que os alicerces da igreja têm se abalado. Nós estamos vendo uma época em meio às dificuldades, em meio aos problemas, que os alicerces têm se abalado. No Salmo de número 11, o verso de número 3, o salmista disse: já que os fundamentos se transtornam, o que pode fazer o justo? Já que muitos fundamentos estão abalados, o que é que pode fazer o justo? Nós podemos clamar, nós podemos pedir ao socorro de Deus, nós precisamos pedir o avivamento, nós precisamos confiar, nós precisamos acreditar e ter a convicção que nós somos uma igreja eterna, porém, neste mundo nós somos temporário. Nós estamos aqui por uma temporada de tempo, nós estamos aqui de passagem, nós estamos aqui para fazer a obra de Deus, nós estamos aqui para fazer o ID de Deus. Em meio à dificuldade, em meio aos problemas, nós precisamos ser avivados, nós precisamos ter poder, nós precisamos ter a presença de Deus para superar todas e qualquer dificuldade. Sem a presença de Deus nós não vamos a lugar nenhum. E o profeta, ele termina esta oração, e no verso 16 do capítulo 3, ele dizia que o seu íntimo se comoveu. Quando ele ouviu a voz do Senhor, ele dizia que os seus lábios ele pensou que ia entrar em podridão. Ele dizia que os seus ossos tremeram, ele dizia que os seus joelhos vacilaram, e ele entrou em silêncio. Ele não consegue mais questionar a Deus, porque ele percebeu que o tratar de Deus com aquela nação era muito sério. Então ele dizia: eu devo esperar o dia da angústia que virá contra o povo, até que acontece. Mas no verso de número 17, o profeta Abacuque, ele encerra esta oração dizendo: ainda que a figueira não floresça, ainda que eu olhe para a figueira e eu não consigo perceber que haja flores, ainda que eu olhe para a figueira e não existe nada que venha me dar esperança que vai produzir frutos, ainda que eu olho para a figueira e eu percebo que as esperanças se acabou. Quando nós vamos até a agricultura, e eu posso falar disso porque meus pais eram agricultor, e quando você olha para o pomar, quando você olha para a fruta, quando você olha e você vê no pomar que está existindo flores e em seguida o fruto, você percebe que há esperança, você percebe que haverá colheita. Quando você olha, irmãos, para a plantação e você percebe que ela está florescendo, você começa a imaginar que no tempo certo você vai colher os seus frutos. Mas o profeta Abacuque, ele está fazendo uma declaração dizendo: ainda que a figueira não floresça e nem haja fruto na vide, e se ele olhar para as oliveiras, ele veja que mentiu o produto, e nos campos não produza mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do seu aprisco, e nos currais não haja mais gado, todavia eu me alegro no Senhor. Todavia, eu vou confiar no Senhor, eu vou me alegrar no Senhor, eu vou render o meu culto de gratidão ao Senhor, eu vou cultuar ao Senhor. Todavia, eu vou exultar no Deus da minha salvação. Todavia, eu vou levantar as minhas mãos e vou exaltar, vou bendizer aquele que pode todas as coisas. Então nós aprendemos uma lição
muito linda e muito maravilhosa neste texto. O profeta Abacuque, ele é bem claro dizendo: Senhor, se eu perceber que nada vai acontecer, se eu perceber que será um ano de dificuldade, se eu perceber que a agricultura não vai produzir, se eu perceber que as coisas estão parando, se eu perceber que não tem mais esperança, se eu perceber que nós não temos aonde recorrer, mesmo assim eu acredito no Senhor, mesmo assim eu confio no Senhor, mesmo assim eu vou exultar no Deus da minha salvação, mesmo assim eu vou me alegrar no Senhor. Irmãos, só consegue se alegrar no Senhor em meio às dificuldades, em meio à circunstância, aqueles que conhecem o Senhor. Muitas vezes nós estamos falando que conhecemos o Senhor só de ouvir falar. Mas o profeta Abacuque, quando ele escuta a voz de Deus, a sua oração é diferente. Que nesses momentos de dificuldade, que nesses momentos de crise, que nesses momentos que nós estamos atravessando, que o mundo está vivendo, você possa reservar o seu tempo, você possa entrar no seu quarto com um compromisso, com uma declaração ao Senhor dizendo: Senhor, independente da circunstância, independente da dificuldade que eu estou vivendo, Senhor, eu quero conhecer o Senhor, eu quero me alegrar no Senhor, eu quero agradecer ao Senhor porque o Senhor me salvou, eu quero agradecer ao Senhor porque esta vida neste mundo é passageiro, eu quero agradecer ao Senhor porque nós estamos vivendo aqui de passagem e nós sabemos que um dia estaremos com o Senhor para sempre, um dia nós estaremos livres de todos os males, um dia nós estaremos livres de todas e qualquer dificuldade. Um dia nós vamos estar na glória com o Senhor. A igreja de Deus, ela tem uma convicção. A igreja do Senhor, ela é vitoriosa. O Senhor não nos chamou para ser derrotado. O Senhor não nos chamou, irmãos, para baixar a cabeça. O Senhor não nos chamou, irmãos, para achar que tudo está perdido. O Senhor nos chamou, irmãos, para fazer como o salmista diz no Salmo de número 46, o verso de número 10: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aquietai-vos e sabei que eu estou no controle de todas as coisas. Deus está no comando de todas as coisas. Nós temos um Deus que não perdeu. O Senhor não perdeu o comando. O Senhor, Ele continua sendo Deus. Não tem o que vai abalar o nosso Deus. O nosso Deus é inabalável. A situação do mundo, a situação do Brasil, a dificuldade, a enfermidade não pode abalar o nosso Deus. O nosso Deus tem o comando de todas as coisas. Muitas vezes nós achamos que o nosso socorro vem do homem. Muitas vezes nós achamos que o nosso socorro vai vir de alguém. Mas para eu concluir este sermão, eu quero dizer para você que o salmista Davi, no Salmo de número 121, ele disse: eleva os meus olhos para o monte, de onde virá o meu socorro? O meu socorro não vai vir para dos postes ídolos, o meu socorro não vai vir para dos deuses que estão lá no monte, o meu socorro virá do Senhor que fez os céus e a terra. Em meio à circunstância, em meio às dificuldades, a igreja de Deus não pode cessar de clamar. A igreja de Deus tem que entrar na oração. E nós temos que entrar em oração, não de uma forma, às vezes, ignorante, querendo repreender, não. Nós precisamos orar e clamar pela misericórdia de Deus, porque nada acontece por acaso. Nada acontece por acaso. Deus tem a maneira certa de tratar com o seu povo. Deus tem a maneira certa de despertar a sua igreja. E isto não é por acaso. Isto, irmãos, é um despertar de Deus, é um mover de Deus com a sua igreja. E nós, como igreja de Deus, nós temos que clamar pela misericórdia de Deus. Nós temos que fazer como o profeta Abacuque disse:
Senhor, no meio da tua ira, no meio do teu juízo, lembra da tua misericórdia. Então, como igreja, vamos clamar pela misericórdia de Deus. Então, eu quero concluir essa mensagem dizendo para você que Deus está no comando de todas as coisas. Não se desespere. Não se desespere. O Senhor está no comando de todas as coisas. Amém.